Bem, estamos de volta com você hoje falando sobre como nós podemos vencer limites, nos inspirando na vida e no ministério de Timóteo, que era considerado o braço direito do apóstolo Paulo, um homem que abençoou, que ajudou, que auxiliou, estava junto ao apóstolo Paulo, um homem de fé, que foi mentoreado, né? Ele foi discipulado pelo apóstolo Paulo, mas também um jovem que venceu os seus limites. Nós podemos ver que a vida e o ministério de Timóteo, ele nos ajuda, nos auxiliam, é um modelo para nós, um modelo que nos ensina e um modelo que nos encoraja também ao vermos como ele soube vencer limites. E é interessante que quando a Bíblia registra tanto as vitórias quanto os problemas, os limites, nós podemos ver que tudo isso, né, os momentos de lutas que ele teve, momentos de dificuldade, de vitória, são registrados na Bíblia para o nosso ensino. A gente aprende. Isso é muito bom porque com a vida deles nós podemos nos identificar e podemos também aprender com essas pessoas e ver que eles também não eram super-homens, super-mulheres, né, as mulheres e os homens da Bíblia, mas eram pessoas como você e como eu, que tinham limitações. Agora, é importante nós reconhecermos elas, mas também vencermos, superarmos estas e estes limites. Vamos começar lendo aqui um versículo, depois a gente vai para mais passagens que vão falar um pouco sobre este jovem. 2 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 1, Paulo fala o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha só, tu, pois, filho meu, fique forte nesta graça que vem de Cristo Jesus. E o que da minha parte você ouviu através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo aqui está instruindo esse jovem, dizendo: olha, Timóteo, tudo aquilo que você... Primeira coisa, fique forte, fortifica-se na graça que está em Cristo Jesus. E nós podemos ver aqui, então, por que Paulo sempre se preocupava e falava, encorajava o seu auxiliar, o seu discípulo, aquela pessoa que estava ali com ele, que era Timóteo. Porque Timóteo foi um jovem que não foi, assim, trazido com todos a capacidade ou com todo um perfil totalmente já de uma pessoa preparada. Ele foi forjado, Deus estava com ele, mas ele também entendeu e soube vencer aquilo que poderia ser não só um limite, mas podia ser algo que estivesse colocando ele, segurando ele para trás. E muitos de nós hoje, quem sabe você que me assiste, por causa de uma limitação que você tem, você está deixando essa limitação te deter, te segurar, te estacionar, te colocar para trás, em vez de você ir para a frente. Vejamos então algumas coisas nas quais você e eu vamos nos identificar na vida de Timóteo. Primeira coisa, o apóstolo Paulo estava falando para ele, Timóteo, você vai vencer um limite que muitas pessoas olham para você e questionam. Primeira coisa, a tua idade. Timóteo era muito jovem. Ele era um jovenzinho. E aqui as pessoas poderiam achar que aquilo ali seria um empecilho. Ah, não, ele é muito jovem. Como é que ele pode falar de Deus, ter uma vida com Deus, ensinar outros, discipular outros, levar outros para Deus? Quem sabe hoje um jovem esteja me assistindo e as pessoas podem olhar para você e meio que duvidar um pouco da tua capacidade por ser você jovem. E a mesma coisa aconteceu com Timóteo. Duvidavam, até que o apóstolo Paulo falou sobre isso.
Está aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Paulo fala: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze o fato de você ser jovem. De você ser um jovem talvez na fé, um jovem na palavra, um jovem mesmo de idade. Pelo contrário, você vai se tornar padrão dos fiéis na palavra, no teu procedimento, no amor, na fé, na pureza, na maneira como você se porta, como você se relaciona, pureza moral, pureza espiritual. Olha que coisa tremenda, o apóstolo Paulo percebeu que as pessoas estavam assim um pouco se embaraçando. Poxa, você é uma criança, esse menino jovenzinho que o apóstolo Paulo pegou para auxiliar ele, sabe? O que ele sabe da palavra? O que ele pode dizer para nós? Mas Paulo já foi dizendo para ele: Timóteo, vença este limite. As pessoas vão te olhar, vão achar você uma criança, muito novo, mas você, como diz o apóstolo Paulo, ninguém despreze, ninguém faz pouco caso da tua idade, da tua mocidade. Você é jovem, mas você tem um chamado de Deus na sua vida. Hoje, para os jovens que estão me assistindo, Deus tem uma palavra para você, querido. Não deixa ninguém olhar para você e dizer: ah, mas você, não é? Você, que preparo você tem? Vença este limite. Jeremias venceu também. Vou agora para o Antigo Testamento. Jeremias é uma outra pessoa, um profeta, que tinha 17 anos, 16, 18, novo, talvez até mais novo do que isso. E ele falou: Senhor, eu não sei falar, eu não sei o que eu vou fazer. E Deus falou: vou colocar palavras na tua boca, Jeremias. É só você se dispor, vença esse medo, essa barreira, porque ele era novo também. E aqui então, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não deixa ninguém desprezar você pelo fato de você ser um moço, de você ser jovem, mas você vai seguir, né? E aqui nós podemos ver que isso poderia ter sido um empecilho na vida de Tiago, mas ele não permitiu que fosse. As pessoas queriam que fosse, porque elas olhavam, elas duvidavam, mas ele não permitiu que fosse um empecilho. Amém? Ele venceu este limite. Um outro limite também que Timóteo teve que vencer, naquela época se prezava muito a linhagem. Ah, esse aqui é filho de um judeu, esse é do quê? Da linhagem, da família de Israel, de Abraão. Mas Timóteo tinha um pai grego e uma mãe judia. Ele vinha de um casamento misto, aonde o pai era um grego e a mãe era uma judia. Então ele nem era totalmente judeu e nem totalmente grego. Ele era uma mistura. E hoje você também pode vir, quem sabe, de um lar onde teu pai não conhece Jesus, ou tua mãe conhece, ou tua mãe não conhece o teu pai, ou nenhum dos dois. Mas não deixe isso ser algo que venha limitar o teu chamado, o teu ministério. Isso não limitou esse fato que as pessoas olhavam. Não poderia ter sido uma causa para limitar, para segurar um pouco o ministério de Timóteo, mas não. A terceira coisa também que poderia ser limite na vida de Timóteo é que ele era introvertido. Diz aqui na Bíblia. Olha só o que diz 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 11, o seguinte: e se Timóteo for, o apóstolo Paulo está falando essas palavras, dizendo: olha, gente, se o Timóteo for aí com vocês, vocês vejam que ele esteja sem receio entre vocês. Que ele fique sem medo, porque ele já é um pouco tímido, um pouco receoso. Então não vão colocar mais medo sobre o rapaz. Então ele já era uma pessoa, talvez um meio quieto, pacato, né, assim meio não muito falador. E este era um limite para um pregador, porque o pregador tem que levantar, falar em público, falar para as pessoas, não ter medo, e não ser tímido e nem medroso. E aí o apóstolo Paulo, olha só que limite que esse rapaz venceu. A idade, o fato de ser um pouco tímido, um pouco medroso, um pouco na dele, não é? Olha o que diz aqui, a palavra de Deus está falando isso. Está em 1 Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios 6, 10. Paulo fala: cuidado, hein? Como é que vocês vão
receber, para que ele não esteja em receio no meio de vocês. Porque trabalha na obra do Senhor como eu, ele é parceiro meu na obra. E ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que ele venha ter contigo, visto que o espero com os irmãos. Então, olha o que ele fala aqui, não despreze ele, por ele ser talvez um pouco quieto, por ele ser um pouco reservado, por ele ser um pouco, a palavra aqui, introvertido. Eu era introvertida. Eu lembro quando primeiros momentos que eu fui dar uma palavra, eu vou ser honesta, eu, Raquel, aqui, se tivesse um buraco na minha frente, eu agradeceria que aquele buraco se abrisse e eu caísse lá dentro dele, e a terra me engolisse, para eu não encarar aquelas pessoas que estavam me olhando. Jeremias também era introvertido um pouco, porque Jesus, Deus, falou para ele, não se intimide com a cara das pessoas com quem você está falando. Você vai falar para muitas pessoas e o rosto delas vão te encarar, vão te olhar e você vai se intimidar. Não olhe, não se preocupe com eles. É o que Deus falou para Jeremias. Então ele também tinha um pouco de medo. Era um pouco, quem sabe, um pouco introvertido. Mas ele não deixou isso limitar ele, segurar ele. E nem Timóteo, o fato dele ser introvertido, eu também era, tinha medo, minha boca secava. Eu vou dizer algo para você, você pode não crer nisso. Quando eu comecei aqui na Boas Novas, há muitos anos passados, eu não comecei numa abrindo a Bíblia. Eu comecei num programa dirigido para as mulheres, assim, feminino. Eu lembro que era gravado. E a primeira vez que eu fui apresentar, eu errei a segunda, a terceira, a quarta, acho que umas 5 vezes para o negócio pegar, para eu começar a falar. E assim ia. A gente erra. Tinha medo. Insegura. Todos têm. Mas nós temos que entender algo. Quem nos chamou? Quem chamou Timóteo? Foi Paulo? Não. Paulo mentoreou, ajudou. Mas o chamado dele veio de Deus. Deus capacitou. Deus levantou. Deus forjou. E Deus vai dar graça. Amém? Então ele venceu esse limite de ser introvertido. Era medroso também. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 1, 7 e 8. Vamos lá rapidamente para esta passagem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, diz assim, porque Deus não nos tem nos dado, Timóteo, um espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Por que Paulo estava falando isso? Porque Paulo via nesse jovem um certo medo, um constrangimento. E ele falou, meu filho, Timóteo, Deus não deu para você esse espírito de medo, de temor, mas um espírito de moderação, de amor, sabe, de uma mente firme, estável, confiante, para você não ficar aí se intimidando, com medo, olhando para os seus erros, para os seus defeitos, mas olhando para aquele que te chamou. Amém? Olha quantos limites esse jovem venceu. Emotivo, 2 Timóteo 1,4 fala, tuas lágrimas, um rapaz que chorava fácil, um rapaz que tinha medo, um rapaz introvertido, era doente. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 5. Vamos aqui dar uma olhadinha, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, fala assim, o apóstolo Paulo diz assim para ele, não continues a beber somente água, Timóteo, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O apóstolo Paulo estava falando, cuidado, meu filho, você tem problema aí, quem sabe uma gastrite, um problema do estômago, nervoso, você tem problemas de saúde, teus problemas, aqui Paulo fala, frequentes enfermidades. Isso poderia ter sido um limite para Timóteo. Ah, sabe de uma coisa? Tenho medo, sou jovem, não venho de uma linhagem que o pessoal talvez me aceite, e agora ainda estou todo doente, estou enfermo. Ele poderia ter dado muitas desculpas para Deus. Precisar falar de Deus, trabalhar para Deus, abençoar vidas. Nenhuma delas foi desculpa. Nem doença, nem temperamento, talvez um pouco medroso.
nem a sua idade jovem, nem as suas dificuldades, mas ele soube vencer. E hoje, Deus está falando com alguém hoje. Eu não sei quem é, mas tem alguém aí do outro lado dessa tela, dessa câmera aí que eu estou olhando, que está talvez dando uma desculpa para Deus. Mas eu sou assim, assado. Deus vai te ajudar a vencer esses limites. Assim como ele ajudou a vencer Timóteo os seus limites. Amém? Isso é muito tremendo. Mesmo todos esses limites, mesmo tendo todos eles, ele foi motivado a prosseguir, a continuar a ser aquilo que Deus chamou ele para ser. Não é tremendo isso? É tremendo sim. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos agora para alguns minutos, né? Mas eu quero só que você pense em algo. O que motivou Timóteo? Quem motivou ele? Nós vamos aprender um pouco sobre isso agora. No segundo bloco, a gente vai ver o que motivou Timóteo a ser um líder. Quem deu essa injeção de ânimo? Quem orientou a fé dele? Quem pôs fé e falou, não, Timóteo, você vai conseguir. Isso é muito importante também, tá bom? Vamos falar sobre isso no nosso segundo bloco. Eu aguardo você daqui a pouco mais comigo, tá bom? Nós vamos voltar nessa palavra, vencendo os nossos limites. Daqui a pouco mais eu volto com você.